Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos o retorno. Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. Então, retomando o assunto da aula anterior, ângulos congruentes são ângulos que têm mesma medida. Então, vejamos aqui alguns exemplos. Tomemos aqui um vértice que eu vou chamar de O. Aqui os pontos A, B, C. Se esse ângulo aqui, em vermelho, que é o ângulo AOB, for um ângulo de 35 graus, e esse ângulo que eu vou colocar em azul, representado por BOC, também for um ângulo de 35 graus, então dizemos que esses ângulos são congruentes. E escrevemos assim, ó, AOB congruente, com 3 tracinhos de congruência, congruente ao ângulo BOC. Observe que os ângulos são chamados de congruentes quando têm a mesma medida independente da posição. Ainda um outro exemplo, vou pegar aqui o vértice V, chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de B, e vou atribuir valores a esses ângulos. O primeiro ângulo aqui é um ângulo de 30 graus, esse aqui é um ângulo de 120 graus, esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Notem o seguinte, que ao somarmos esses 3 ângulos aqui, isso aqui dá meia volta. Então a soma tem que dar 180. De fato, 30 mais 120 dá 150, 150 com 30, 180. E representa um ângulo de meia volta. Ainda nessas condições, a gente pode notar que o ângulo AVB ele é congruente ao ângulo CVD, porque são ângulos de medidas iguais. Por outro lado, esses ângulos AVB e CVD, eles não são congruentes ao ângulo BVC. Isto é, o ângulo BVC, que é um ângulo de 120 graus, ele não é congruente ao ângulo CVD. Então, assim, quando é congruente, quando tem a mesma medida, e damos um traço para dizer que eles não são congruentes. Quer dizer, aqui eles têm medidas diferentes, aqui eles possuem medidas iguais. Bom, então vejamos agora mais 2 conceitos, que são o conceito de ângulos consecutivos e o de ângulos adjacentes. Vamos pela definição. 2 ângulos são consecutivos, são chamados de consecutivos, quando possuem mesma origem e um lado em comum. Então, se 2 ângulos eles possuem a mesma origem e um lado em comum, eles são chamados de consecutivos. Note que aqui não está escrito exatamente um lado, está escrito um lado. Pode ter um lado em comum e pode ter outros pontos além desse um lado em comum. Como é o caso, por exemplo, aqui, no primeiro exemplo, vou chamar esse aqui de exemplo 1. Nesse exemplo aqui, o ângulo AOB e o ângulo AOC, eles podem ser chamados de consecutivos, porque a origem é a mesma, que é o ponto O, a origem é a mesma, e possuem um lado em comum. Qual é o lado em comum que tem aqui? O lado AO. Esse lado AO é o mesmo lado do ângulo AOC. Ele ajuda a formar o ângulo AOB e o ângulo AOC. É claro que eles possuem mais do que um lado em comum. Eles possuem o lado OB também em comum, porque ele está dentro do ângulo maior, e toda essa extensão aqui desse ângulo. Mas isso não vem ao caso, porque basta que tenha um lado em comum e o mesmo ponto de origem, para dizer que eles são consecutivos. Outro par de ângulos consecutivos aqui é AOB e BOC. Observem que tem o lado BO em comum, então esses 2 ângulos também são chamados de consecutivos. Agora vamos tentar entender quando não são consecutivos. Olha aqui, A, V e B. O ângulo AV e B ele não é consecutivo do ângulo CVB. Note que esse ângulo aqui em azul e esse outro ângulo aqui em vermelho
eles não possuem nada em comum a não ser a mesma origem. Então, eles não são consecutivos. Agora, vamos compreender o que quer dizer adjacente. O ângulo adjacente é um caso particular do consecutivo. Então, é um ângulo consecutivo que tem exatamente um lado em comum. E esse lado é o lado que divide esses dois ângulos. Como é o caso aqui desse ângulo AOB, estou pintando em vermelho, e desse ângulo BOAC, que estou pintando aqui em azul. Esses dois são adjacentes, porque possuem o mesmo vértice, e o lado que é o lado em comum é o lado que separa esses dois ângulos. Então, eles possuem um vértice e exatamente um lado em comum. Então, essa é a diferença. Então, o adjacente tem essa característica. Então, está aqui as características de dois ângulos adjacentes. Dois ângulos são chamados de adjacentes quando possuem a mesma origem e exatamente um lado em comum. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse segundo exemplo, o ângulo BVC e CVD são ângulos adjacentes, porque possuem exatamente um lado em comum, e esse lado é o lado que separa esses dois ângulos. Observe que, embora AOB e AOC sejam ângulos consecutivos, eles não são adjacentes, porque eles possuem mais do que um lado em comum. Para ser adjacente, tem que possuir exatamente um lado em comum. Essa é a diferença de um para o outro. Agora vamos definir ângulos complementares e ângulos suplementares da seguinte forma. Dizemos que dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90. Então, complementar, a soma 90. Exemplo, esses dois ângulos aqui. Se você somar o ângulo AVB com o ângulo BVC, eu não sei quanto mede cada um, mas eu sei que a soma dos dois tem que dar 90, porque é 1/4 de volta que está representado por esse símbolo aqui, esse quadradinho com pontinho no meio. Então, dizemos nesse caso que esses dois ângulos são complementares. AVB mais BVC é igual a 90. Logo, são complementares. Do mesmo modo, a gente vai definir os ângulos suplementares como sendo dois ângulos que somados dá 180. Então, aqui, a soma tem que dar 180 graus, que é um ângulo de meia volta, como acontece aqui nesse exemplo. Observe que, quando você somar o ângulo AVB com o ângulo BVC, isso dá meia volta, que é 180 graus. Eu não sei a medida de cada um deles, mas eu sei que os dois juntos somam 180. E isso basta para dizer que eles são suplementares. Vamos ver como que vai funcionar com o exercício essa questão de complementar e suplementar. Vamos aos exemplos. Então vamos aos nossos exemplos. No exemplo 1, diz o seguinte: os ângulos de 60 graus e 30 graus são complementares? Então, para eu responder essa pergunta, para saber se eles são complementares, a soma deles tem que dar 90. Observe que 60 mais 30 dá 90. Então, a resposta é sim, pois 60 graus somado com 30 graus é igual a 90 graus. Como a soma dá 90, então eles são complementares. Número 2. Os ângulos de 150 graus e de 20 graus são suplementares? Para saber se são suplementares, eu tenho que somar. A soma tem que dar 180. 150 mais 20 dá 170. Então, não são suplementares. Então, a resposta aqui é não. Pois 150 graus somado com 20 graus é igual a 170 graus. Que é diferente de 180 graus. Então, essa soma aqui deveria dar 180 graus para que eles fossem suplementares.
Como dá diferente de 180, então eles não são suplementares. Na questão 3 tem assim: qual é o complementar de 70? Bom, o complementar é um ângulo, que eu não sei, vou chamar de x. Poderia chamar de qualquer outra coisa, poderia chamar de estrela, por exemplo. O ângulo estrela, eu não sei qual é, mas eu sei que quando eu somar com 70 graus, tem que dar 90. Por que isso? Porque o enunciado está pedindo o complementar. O complementar é um ângulo que, somado com esse outro aqui, tem que dar 90. Qual é o número que eu somo com 70 para dar 90? 20. Então, daqui, esse ângulo estrela é um ângulo de 20 graus. Ou seja, o complementar de 70 é 20. Questão 4. Qual é o suplementar de 130? Quero encontrar um ângulo, que eu vou chamar aqui de triângulo, não sei qual é, mas eu sei que quando eu somar com 130 graus, tem que dar 180 graus para ser suplementar. Só pode ser 50, porque 50 somado com 130 vai dar 180. Então, esse ângulo aqui, que eu chamei de triângulo, né? Essa figura, esse ângulo vale 50 graus. Claro, basta substituir aqui, ó, 130 mais 50, 180. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.